Vamos retomar? O irmão disse que podemos já retomar. Bom, irmãos, então, nós terminamos, falando a respeito de que o Senhor cumprirá, então, cabalmente todas as suas promessas, e Ele fará isso em Cristo. O que é que nós podemos ter na palavra que nos dá certeza? Eu fiz uma afirmação categórica. Agora, isso é expressão daquilo que eu quero? Ou a Bíblia diz? Como é que na palavra isso é colocado? Como é que, analisando as Escrituras como um todo, eu posso ver que essa afirmação, ela é correta? A certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo é certa? É. E nós vamos ver por vários meios. Primeiro, ela é estabelecida no caráter de um Deus glorioso e tremendo. Salmo 93. Abre lá para mim. Para nós. Salmo 93. Olha o que diz a respeito do Deus que fez essas promessas para nós. Salmo 93, o poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. É no caráter desse Deus fidelíssimo que nós podemos sustentar a nossa esperança nessas coisas. Não são especulações teológicas, não são possibilidades, são fatos de um Deus eterno que já estabeleceu a nossa história com princípio, meio e fim, e nos faz participantes dela, à medida em que comunica conosco quais serão os passos que Ele dará rumo à nossa salvação. É isso. Ele é um Deus que pode todas as coisas, Ele é onipotente, Já usei esse exemplo algumas vezes. Se eu chegasse para vocês e dissesse, olha, no final dessa reunião, eu quero que vocês façam uma fila e eu vou dar um cheque de R$1 milhão para cada um resolver todos os seus problemas financeiros. Quem é que ia entrar nessa fila? Vou falar quem ia entrar nessa fila. Só quem é muito tonto. Quem não me conhece, nunca nem ouviu falar de mim, esses um iam para a fila. Os outros iam dar risada. Eu não tenho nem cara de quem tem R$1 milhão para mim mesmo, que dirá para dar R$1 milhão para cada um. Agora vamos inverter a coisa. Quem conhece o Silvio Santos? E se fosse o Silvio Santos aqui falando? Olha, quem quiser, entra na fila. Eu entrava. Por quê? Porque ele tem. Não é isso? Ele pode. O dono do Bradesco, ele pode. Se a promessa é maravilhosa, aquele que fez a promessa tem que ser o quê? Muito mais maravilhoso e poderoso do que a promessa que ele fez. Senão a promessa cai no vazio.
Na verdade, se ele não é suficiente para garantir a promessa que fez, cai no vazio. E esse é o nosso Deus. Ele é todo-poderoso. Senhor e Criador e sustentador dos céus e da terra. Nós, como homens, desejamos coisas que não podemos executar. Esse não é o universo de Deus. Ele criou todas as coisas, mas ele está infinitamente fora do mundo da criatura. Gente, nós temos uma ideia humanista de Deus. Na maioria das vezes nós achamos que Deus é uma espécie de super-herói, super-homem, que tem alguns poderes, mas que também tem a criptonita né, dependendo da situação, ele pode cair e ficar indefeso. Esse não é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não é que ele tem poder, ele é o Todo-Poderoso, onipotente. Aqui fala a respeito dele que ele é fidelíssimo. E tem um versículo maravilhoso na palavra que diz que se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar a si mesmo, é isso que ele é. Na sua essência, é isso que ele é, o Deus fiel, para cumprir cada uma das promessas que fez para nós. Que cumpre todas as suas promessas no seu Filho bendito, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um Deus que não mente, que não se engana, que não comete equívocos, mas é a expressão mais pura da justiça na sua onisciência. Esse projeto faz parte de um plano eterno de Deus. Como nós vimos, Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca precisou ser avisado de algo que aconteceu. Ele conhece perfeitamente todas as coisas. A imensidão das galáxias, né? Do macrocosmos até os micro-organismos, aqueles que o homem ainda nem conhece, porque não tem microscópios potentes o suficiente para isso. As partículas do átomo, que estão surpreendendo o homem a cada descoberta, Deus sabe todas as coisas. E conhece tudo isso perfeitamente, absolutamente. Porque foi Ele que trouxe tudo à luz, e é Ele que sustenta todas essas coisas, para que elas continuem funcionando exatamente como Ele determinou no seu poder. Esse é o nosso Deus. É Ele. Ele nos criou e dele somos. Somos feitura dele. Estabelecidos no propósito eterno que Ele providenciou. Esse propósito foi traçado antes da fundação do mundo. Esse propósito nunca foi alterado por nada, nem por ninguém. Esse propósito, esse plano eterno, né, não depende da minha, da sua vontade, nem da vontade de ninguém, mas foi estabelecido pela soberania de Deus. Você pode se rebelar, o mundo inteiro pode se rebelar, e nós vemos um clima de rebeldia cada vez maior, a ponto dos homens os homens se rebelaram a tal ponto que, por exemplo, hoje nós temos na Constituição do nosso país, né, uma pressão para ser estabelecido o que eles chamam de genealogia, ideologia de gêneros. Ou seja, você pode ser quem você decidir ser, e o Estado tem que reconhecer a sua vontade sobre o seu corpo. E se você quer ser homem, seja homem. Se você quer ser mulher,
faça uma operação e tome as suas providências, e o governo vai ter que reconhecer essa nova identidade. Ou se você não quer operar e simplesmente quer agir como se fosse mulher e ter um outro nome que não é o seu, é você quem manda. E os homens, eles se rebelam até mesmo contra aquilo que Deus fez deles. Deus me fez homem, mas eu não quero ser assim. Eu quero ser outra coisa e eu decido o que eu quero ser. É o cúmulo da rebeldia, a ponto de se rebelar contra a própria natureza que Deus formou em você. E há tantas coisas que você não determinou, que foram determinadas antes de você nascer. A família que você nasceu, não houve uma discussão, não te deram a palavra para decidir qual família que você queria nascer aqui nessa terra. Foram determinadas pela presciência e pela soberania de um Deus, de um céu que governa sobre as nossas preferências, os nossos gostos e a nossa vontade. A nossa vontade não é soberana, a de Deus é. E nos seus propósitos, os seus propósitos eternos, quer nós entendamos e aceitemos, quer nós rejeitemos, se estabelecerão. Se você gostar, bem. Se você não gostar, não vai fazer diferença. A Xuxa enganou muita gente, cantando, dançando e dizendo no seu programa, você tem que acreditar, porque se você acreditar, tudo é possível. Mentira! Mentira! Os pregadores, você tem que ter fé, porque se você tiver fé, vai acontecer. Mentira! Não vai! Pega um pedaço de pedra e concentra toda a sua vontade e diz, isso aqui é uma pepita de ouro. Depois vai lá vender para você ver o que acontece. Não vai. As coisas não mudam só porque você quer. Porque não é a sua vontade que está no controle do universo. A Bíblia nunca estabelece que as coisas vão se decidir devido ao tamanho da sua fé. As coisas se decidem devido ao objeto da sua fé. E quando a sua fé é fraca, miserável, fútil, é depositada na pessoa daquele que pode, daquele que é. Quando você se sujeita à vontade dele, aí sim as coisas mudam. Aí sim os montes se abalam. Aí sim os milagres ocorrem. Não porque você quis muito. Não porque por força do pensamento positivo ou das energias mentais que você manipulou. Mas porque a dependência humilde, consequência do arrependimento, consequência do entendimento da sua falência e da sua miséria, te levaram ao único que pode todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estabeleceu o seu plano, e o que cabe a mim como homem é entender como é que a minha vida se encaixa dentro desses planos, desses propósitos. E glorificar o nome dele, pela sabedoria dele, que é maior do que a minha. Irmãos, como crentes, cada um de nós pode dizer isso. A maioria de nós pode dar mais glórias a Deus pelas vezes que ele não ouviu e não realizou as coisas do jeito que nós pedimos, do que do contrário. Tem muita coisa que eu quis, mas quis mesmo na minha vida.
E achava que se não tivesse, eu não seria feliz e tal. E eu busquei e caminhei. E hoje eu dou graças a Deus que Ele disse não. E me mostrou um caminho sobre modo excelente. Porque Ele é Senhor. E os seus propósitos estão acima dos meus propósitos. E a sua vontade está acima da minha vontade. E é por isso que Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando nós entendamos isso, na vida pessoal, na vida da igreja, quando nós entendemos isso, que liberdade, felicidade e alegria consiste em entender como os meus propósitos se encaixam dentro do plano soberano de Deus e colocá-los à submissão desse plano, aí sim, tudo irá bem conosco e nós seremos bem-sucedidos. A palavra de Deus, então, nós podemos ter a certeza da vinda de Cristo porque a Bíblia estabelece que tudo tem que voltar para Ele. Ao longo das Escrituras isso fica claro. Aquela ideia que nós falamos no começo, a primeira concepção de história, se não formulada, mas amplamente divulgada por Santo Agostinho, de que a história do homem começa em Deus, que criou todas as coisas, e que está estabelecido fazer um círculo e voltar para Ele de novo. Essa está de acordo com a Bíblia. Porque naquela época as nações eram orientadas por até mesmo a ciência, por uma teologia bíblica. A teologia era a ciência maior naquela época. E a fé ainda fazia parte do cotidiano das pessoas. E com o pretexto de romper com os desmandos da Igreja Católica e formar um Estado laico, isso foi deixado de lado. Mas, como eu disse, como se diz por aí, jogar a água suja com a criança junto. Enfim. E historicamente se perdeu muita coisa, inclusive a ideia correta do que realmente é a história do homem. Saímos de Deus, fomos concebidos por Deus, tínhamos para a nossa vida um projeto centrado na soberania de Deus. E quando o homem passou a se entender como uma obra do acaso, seja pela evolução de seres inferiores, ou na explosão do Big Bang, ou qualquer outra teoria que tirasse Deus de consideração, o homem sem Deus é um homem sem perspectiva. Um homem sem Deus é um homem sem propósito. E é assim que a humanidade é hoje. Se não existimos para vivermos junto de Deus, se não existimos para usufruirmos daquilo que Deus é, existimos para quê? Para quê? Para correr atrás dos nossos prazeres e viver de frustração em frustração? À base de remédio antidepressivo e uma série de outras drogas? Negando a realidade do pecado e tudo mais? Muitas pessoas vivem assim, porque o mundo deixou Deus de lado e achou que podia viver sem aquele que é o Criador da vida. Ele diz: 2 males cometeu o meu povo, falando a respeito de Israel. A mim me deixaram manancial de águas vivas, fonte da vida. Deixaram, me abandonaram.
e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água, buracos cavados na areia, que na época de chuva tinha bastante água, mas quando mais se precisava deles, na época de seca, corria lá, cavava e cavava mais fundo para beber barro, água barrenta, insalubre. Deus diz: viram o que vocês fizeram? Vocês deixaram a mim, me abandonaram, se afastaram de mim, fonte de água viva, e estão correndo atrás dessas coisas. A igreja tem feito isso, abandonado a teologia que leva a um Deus cujo caráter é impecável e glorioso, por uma teologia que se pareça com o homem e satisfaça e dê para ele não o que ele precisa, mas o que ele quer buscar na sua ânsia louca de satisfazer os seus desejos. Maridos têm feito isso, mulheres também, homens, seres humanos enlouquecidos, correndo atrás do que eles querem, da satisfação dos seus prazeres. E Paulo fala a respeito dos homens da igreja dos últimos dias, que eles seriam assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, quando nós entendemos que a vida não consiste em mim, na minha felicidade, no meu prazer, naquilo que eu quero para a igreja, ou para a minha vida, ou para a minha casa, mas consiste em Deus, naquilo que Ele é, nos planos que Ele estabeleceu. Quando eu entendo isso e busco na palavra, onde é que a minha vida se encaixa dentro dos propósitos de Deus, aí sim, eu entro nesse ciclo de coisas que saíram dele e que retornarão para ele, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, porque Deus tem estabelecido um dia onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor. Aí virá o fim de todas as coisas. Isso é escatologia. A história do homem foi estabelecida e determinada para que um dia todas as coisas sejam colocadas sob o estrado dos seus pés, e todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Senhor! E Ele regerá as nossas vidas. E ao contrário do que eu penso hoje, porque, se a vida for tirada de mim, e daquilo que eu quero fazer e que eu gosto, eu vou ser infeliz. Ao contrário do que eu penso hoje, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais insatisfação, ansiedade, frustração, porque a minha busca chegou ao fim, porque eu encontrei aquele que é tudo e em todos. Isso é escatologia. A Bíblia estabelece que tudo tem que voltar para Ele. Você está infeliz no seu casamento? Comece a pensar. As áreas do seu casamento que talvez deveriam estar sujeitas a Ele. Sua igreja não vai bem? Não é o que você queria? Bom, a igreja não tem que ser o que você quer. Que tal começar a pensar qual é a igreja de Deus? Paulo escreve para Timóteo, escrevo-te essas coisas, para que fiquem cientes de como proceder na igreja de quem? De Deus. Não era a igreja de Timóteo, não era a igreja de Paulo, era a igreja de Deus. A minha igreja canta os hinos que eu gosto,
A minha igreja tem a liturgia que me agrada. Na minha igreja as coisas andam no meu ritmo. Mas isso não traz prazer e felicidade. Mesmo que tudo aconteça do meu jeito, ainda assim, lá dentro do meu coração, eu sei, está faltando sempre alguma coisa, para mim ou para alguém. Que tal fazer um apanhado sério das Escrituras, para entender nas Escrituras qual é a igreja de Deus, estabelecida por Deus para promover a honra e a glória de Deus, e não o bem-estar e o prazer dos homens. Tudo tem que voltar para Ele. Mas sabe, irmãos, na nossa vida isso tem que começar hoje. Numa mudança de postura. Para que os maridos não continuem exigindo das suas esposas que elas sejam a mulher perfeita para ele. Para que as esposas não critiquem os seus maridos porque eles não são os maridos perfeitos para ela, que não compram as coisas que elas querem e não faz as coisas do jeito que elas acham que deve ser. Quanta tragédia, quanta dor, quanta lágrima. Vai ser preciso até que nós entendamos que nós não somos a luz mais forte, que o nosso nome não tem que estar na placa mais luminosa, que as coisas não acontecem porque nós queremos, ou para satisfazer o nosso ego. Quantos divórcios vão ser precisos para que nós entendamos que enquanto trilharmos esse caminho, só frustração e dor e miséria nas igrejas, nos casamentos, na vida, vão nos acometer. No propósito de Deus, a vontade de Deus é soberana. E Ele estabeleceu em Cristo Jesus, que nele, Cristo Jesus, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Vamos ver Colossenses 1, e 19 e 20. Quem achar, leia para mim, por favor. Colossenses 1, 19 e 20. E outra leitura é Apocalipse 1 e 8. Lê, gente, vamos, eu vou descontar do tempo. Hã? Colossenses 1, 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, porque, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Isso, esse é o fim de todas as coisas. Agora Apocalipse 1 e 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Certo? E por aí em diante. Várias outras passagens mostram claramente que todo o plano de Deus está estabelecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo saiu dele. Cristo fala a respeito dele mesmo. O apóstolo João fala a respeito de Cristo Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Depois, Paulo fala, acho que no mesmo contexto ali em Colossenses 1, ele diz o seguinte, 1:19, se não me engano, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e vai descrevendo o Senhor Jesus. Ele diz, pois tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele fez para quem? Para ele mesmo. Então ele é o início e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Não sobra absolutamente nada para ninguém. A igreja é dele. E todo louvor e honra e glória que subam aos céus é para ele. Porque Deus estabeleceu que fosse assim. E ele não compartilha a sua glória com ninguém. Nós temos que entender isso. E ocupar o nosso devido lugar na igreja, no casamento, nas relações interpessoais. Deixar de lado esse desejo de ser aplaudido, de ser servido, de ser querido, de ser amado, de ser aceito, e de eu. E colocar no centro aquele que deve estar no centro, segundo o propósito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Isso é escatologia. Na maioria das vezes, você vem estudar escatologia achando que, eu quero descobrir quem era a unha da besta, do dragão que emergiu do mar, não sei de onde e tal. Isso tudo são personagens coadjuvantes. Fazem parte de um contexto onde Ele, Cristo Jesus, é o personagem central, principal. Né? Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele e para ele. E acho que eu já contei essa história. Você começa a pregar, você começa a repetir todas as ilustrações, aí você não sabe. Mas quem já conhece, né, tolera mais uma vez. Mas queria concluir, né, com a história de um soldado. Né? Bom, eu vou pular aqui e nós vamos falar de mais um propósito da nossa... de que nós podemos ter certeza, de mais um aspecto da certeza que nós temos da vinda de Cristo. A palavra de Deus estabelece a nossa redenção final na vinda de Cristo. Nós somos salvos do poder da condenação do pecado quando cremos em Cristo. A palavra afirma, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Né? Não há mais condenação para quem está em Cristo. Não vamos mais para o inferno, o nosso pecado não tem mais o poder de nos levar à morte eterna. Amém? Amém. Depois, travamos ao longo da nossa vida toda. E será assim, eu gostaria de dar uma notícia melhor e mais, mais animadora para os irmãos. Mas, se bem que eu creio que não tem como ser mais animadora do que essa, mas essa luta que temos contra o pecado e o gosto amargo do fracasso, e levantar de manhã e confessar e pedir perdão a Deus e recomeçar o dia e depois pecar novamente e mais uma vez estar lá diante de Deus arrependido, isso só terá o seu fim quando finalmente Ele se apresentar a nós e nos livrar, aquele que já nos livrou da condenação do pecado, e que nesse processo doloroso, quem peca sabe o que eu estou falando,
de ter que pedir perdão, e ter que se humilhar, e ter que recomeçar, né? Buscando a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Esse processo doloroso, a Bíblia diz, né? Nós estamos aperfeiçoando nisso a nossa salvação. O que isso quer dizer? Nós que fomos salvos definitivamente da condenação do pecado, nesse processo de transformação, de luta com o nosso caráter, o Espírito Santo de Deus está operando em nós e trabalhando em nós e edificando e fortalecendo um novo homem. E ele será plenamente concluído, não porque eu fui mais poderoso que os irmãos, eu li mais a Bíblia, eu tenho mais disciplina do que os irmãos e me tornei missionário, e então passei por uma casta que peca menos do que todos os outros. Não, esse será definido pela mesma graça que me salvou. Como é que eu fui salvo? Quando eu reconheci que eu não era nada, quando eu reconheci que eu não tinha poder nenhum para barganhar com Deus e entendi que a minha salvação consistia em crer no que Cristo fez. Pois bem, uma vez salvo da condenação do pecado, quando eu reconheço que em mim não habita bem algum, em mim mesmo, mas que agora Deus me vê através de Cristo Jesus, e me aceita na sua presença por meio de Cristo Jesus, eu entendo que nessa luta contra o pecado, não sou eu quem vai vencer, mas Ele. O Espírito Santo de Deus manifesta através da minha vida e das minhas atitudes e firma no meu coração o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Essas coisas me dão condições de apreciar e viver nas boas obras que Deus de antemão preparou para que eu vivesse nelas. E tudo de bom que se manifesta em mim, irmãos, não é porque o mar é bom, é porque Deus é bom. E Ele colocou o seu Espírito Santo em mim. E só é verdadeiro o meu testemunho, só é verdadeiro o meu ministério, só é verdadeiro aquilo que eu faço e a maneira como eu interajo com os irmãos, quando isso é manifestação não do que eu estou fazendo, mas do que Deus está fazendo em mim, e como consequência, através de mim. Entenderam? Quando Deus opera em mim, causando, provocando, através de todas as circunstâncias, até mesmo quando eu vacilo e caio, Ele usa todas as circunstâncias para operar em mim e me transformar e me ensinar, para que eu seja um novo homem, um homem segundo o seu coração. E o que Ele opera em mim é manifestado através de mim quando eu perdoo o meu irmão, quando eu abraço a minha esposa e amo os meus filhos, e quando eu convivo com os irmãos e me proponho a pregar a palavra. Se isso não for obra do que Deus tem feito aqui dentro, sendo mostrada diariamente, é só hipocrisia, é só enrolação, enganação, não é algo genuíno. Mas nesse processo, que inclui inclusive falhas e dias de dor e de arrependimento, Deus está me livrando da escravidão do pecado. E um dia Ele me livrará da presença do pecado. Eu não terei mais essa luta. Eu não vou ter mais aqueles dias que eu acordo pensando na besteira que eu fiz no dia anterior,
Eu não vou ter mais que olhar para minha mulher e ter que arrumar um jeito de consertar as coisas e pedir perdão. Porque essa fase já vai ter ficado para trás. E num corpo glorificado e transformado, eu não vou ter mais que lidar com o pecado. Esse é o projeto de Deus, esse é o alvo de Deus para cada crente. E ele se cumprirá na manifestação de Cristo Jesus. Quando eu recebê-lo lá nos céus, com um corpo glorificado, eu não vou ter mais vergonha do que eu fiz e olhar para ele meio sem jeito. Eu vou ter liberdade plena. Tem um hino que nós cantamos lá na igreja que diz: vou olhar em seus olhos, vou jogar-me em seus braços, como criança, me gira no ar. Esse é o momento que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Eu vou poder fazer isso, porque num corpo glorificado e transformado, o meu pecado não vai mais me chamar à culpa, e eu não vou mais baixar a cabeça e ficar envergonhado diante de nada. Eu vou estar livre, plenamente, absolutamente livre de todo o pecado. E Deus selará então essa obra que começou em mim e me apresentará diante de Deus como parte da igreja sem mácula, santa e sem defeito, para a honra e glória do Pai. Tem uma história, essa história, né, eu queria contar, de um soldado que ele ouviu o toque de recolher porque eles estavam sendo cercados pelo inimigo. E quando eles voltaram para o acampamento, ele percebeu que o seu melhor amigo, aquele que havia salvo a vida dele, muitas vezes havia ficado lá, cercado pelo inimigo. E ele pediu para o seu comandante alguns homens para voltar lá e resgatar o seu amigo. Ele disse: não, nós já perdemos homens demais. E a essa altura ele já deve estar morto. Eu não vou liberar homens para morrer, para buscar um corpo. E contrariando uma ordem direta, ele saiu e ele foi atrás do seu amigo. E muitas horas depois ele mesmo voltou ferido, arrastando o seu amigo. E lá na enfermaria o seu comandante foi até lá e disse: soldado, se você sair dessa, se você viver, você vai enfrentar uma corte, e você vai ser afastado do exército com desonra, por ter desobedecido uma ordem direta. Agora eu pergunto para você, valeu a pena jogar a sua carreira fora, para ir buscar um corpo? Ele disse: valeu, Senhor. Valeu, porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo, e ele olhou nos meus olhos, e ele disse: eu sabia que você viria. Você viria. Isso me faz pensar na história de Ruth. Ela se deitou aos pés de Boaz, cumpriu todo o ritual. Aquele homem acordou, viu ela ali, sabia que tinha que desposá-la, mas ele disse: olha, tem um pretendente que tem a prioridade. Vai para casa, e deu alimento para ela, cuidou dela, disse: vai para casa, e amanhã cedo eu vou cuidar disso. E aí a Ruth chegou com o seu coração despedaçado, e jogou as coisas lá em cima da mesa, e a Noemi: e aí, o que aconteceu? Isso aí é a interpretação, tá? Eu que estou... Mas foi... Mulher é assim, ó, duas mulheres juntas ali na mesma casa. O que aconteceu? Ele falou lá que tem um outro aí que vem primeiro do que ele. Toda a expectativa daquela história de amor, aquele romance lindo, podia tudo por água abaixo. E Noemi falou para ela algo que eu sei a respeito do meu Senhor: não se preocupe, minha filha, porque este homem não sossegará
enquanto não resolver todas essas coisas. Eu sei isso a respeito do meu Deus. Eu deveria estar ansioso para estar com Ele, eu deveria já ter rejeitado tudo nesse mundo e pensar uma coisa só: estar com Ele, estar com Ele, estar com Ele. Mas aí você liga a TV, e aí você tem um outro privilégio aqui, e aí você começa a curtir isso, aquilo lá, e nem sempre os nossos corações desejam estar com Ele. Mas eu sei a respeito dele, que o coração dele deseja estar comigo. Deseja estar comigo. E enquanto tiver um crente só, sob o fogo cerrado do inimigo, aqui na face dessa terra, ele não sossegará. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. E ele não sossegará, enquanto a sua igreja não estiver toda com ele nos olhos. Eu posso crer nisso, porque foi assim que ele estabeleceu a nossa história. E se eu, que deveria, não estou desejoso o suficiente de estar com ele, por causa do meu pecado e dessa miséria, eu posso crer que ele está ansioso de estar comigo. E ele não sossegará. E um dia, esse pecado e essa miséria serão substituídos por um eterno peso de glória, num corpo glorificado e transformado à imagem e semelhança daquele que é tudo e em todos. Irmãos, não tem esperança maior que a igreja possa perseguir do que essa. Carro, casa, coisas que começam aqui, terminam aqui, um pouquinho de felicidade do lado de quem quer que seja, não há que se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Amém.